Você pode viver várias vidas, sem sair do lugar. E o mais assustador, em cada uma delas, o dinheiro muda tudo, mas não do jeito que a maioria imagina. Existe uma diferença invisível entre quem apenas sobrevive e quem começa aos poucos a construir liberdade. E essa diferença não está só no quanto entra, mas no que acontece depois que o dinheiro chega. Porque em alguns níveis, cada decisão é uma renúncia. Em outros, o dinheiro vira estratégia. E em um ponto específico, algo muda completamente. Você deixa de reagir e começa a jogar o jogo de verdade. Em que momento a vida deixa de ser sobrevivência e começa a virar construção? Por que duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa por 30 anos terminam com resultados completamente opostos? Por enquanto, esquece essas perguntas, porque você vai viver cada classe social. Você acorda, mas não é a sua vida. É outra. Vulnerável. Nessa classe você ganha até R$ 890 por mês. O despertador não toca. Você acorda antes. Não por disciplina, mas porque você não tem. Ou a sua mente não desliga. Ainda está escuro. O corpo está cansado, mas a cabeça já começou o dia. A primeira pergunta não é: o que eu vou fazer hoje? É: tem comida? Se eu comer agora, falta depois. Se eu não comer, falta energia. Você escolhe o meio termo. Sempre o meio termo. E às vezes, não tem meio termo. O dinheiro não organiza a sua vida. Ele limita ela. Aqui, cada decisão é uma renúncia. E o pior é que você já se acostumou. Investir? Isso nem entra no seu mundo. Você não vive o mês. Você sobrevive ao dia. Pobreza. Se encaixa na pobreza quem ganha de R$ 890 a R$ 1.700. Agora você sai de casa, tem trabalho, tem rotina, mas ainda não tem segurança. O ônibus está cheio, você vai em pé, todo dia. Você sabe exatamente quanto custa cada coisa. Não porque quer, porque precisa. O dinheiro entra e já tem dono. Aluguel, comida, transporte, não sobra. Nunca sobra. E quando parece que vai sobrar, algo acontece. Sempre acontece. Um remédio, uma conta, um imprevisto. E tudo volta pro zero. Você começa a usar crédito, mas não é para comprar mais. É para não faltar. Você vive no modo manter. Não cair já é uma vitória. Classe baixa. Agora você está na classe baixa, ganhando entre R$ 1.700 a R$ 3.000. Agora a vida começa a parecer organizada. Você tem rotina, tem controle, tem um pouco mais de estabilidade. Mas ainda existe uma sensação constante. Se algo der errado, acabou. Você tenta guardar dinheiro, mas ele sempre é puxado de volta. Você até pensa em crescer, mas ainda está ocupado demais tentando não voltar para trás. Aqui, você não constrói, você segura. E isso cansa. Até aqui, o dinheiro manda em você. Mas agora, pela primeira vez, você começa a responder. Porque agora você está na classe média baixa, ganhando entre R$ 3.000 a R$ 5.500. Você acorda e o dia começa diferente. Não porque tudo mudou, mas porque você percebe algo novo. Você percebe que não é só quanto ganha, é como você administra suas finanças. Você começa a prestar atenção no dinheiro. Você olha o extrato. Você pensa antes de gastar. Você percebe padrões. E até tem acesso a alguns luxos, como viagens e comer fora. E pela primeira vez, surge uma pergunta diferente. E se eu fizer isso de forma melhor? Você corta um gasto, evita outro, sobra pouco, mas sobra. E esse pouco muda tudo. Você abre um aplicativo, investe R$ 50, R$ 100. Não importa o valor, importa o que isso significa. Aqui nasce algo invisível: mentalidade.
Mas ainda existe um conflito. Viver agora ou crescer depois? E é exatamente aqui que as pessoas se separam. Classe média. Ganhando de R$ 5.500 a R$ 9.000 por mês, você é classe média. Agora você tem conforto, ar-condicionado, delivery, viagem ocasional. Você trabalha e vive bem. Mas existe um detalhe perigoso. Você se adapta rápido, muito rápido. O padrão sobe e, junto com ele, os gastos. Você ganha mais, mas sente que nunca sobra tanto quanto deveria. E isso tem um nome: inflação do estilo de vida. Aqui, duas pessoas vivem a mesma realidade e tomam decisões completamente diferentes. Uma consome, a outra constrói. E essa decisão parece pequena hoje, mas muda tudo depois. Classe média alta. Agora, com rendimentos de R$ 9.000 a R$ 15.000, você está na classe média alta. Agora você enxerga o jogo. Você entende juros, entende investimento, entende tempo. E algo muda completamente. Você começa a jogar a longo prazo. Você não quer só ganhar dinheiro, você quer fazer ele crescer. Aqui, o dinheiro começa a trabalhar. E isso cria uma sensação nova: alívio. Porque pela primeira vez, nem tudo depende do seu esforço direto. Classe alta. Você chegou onde muitos sonham. Ganhando agora de R$ 15.000 a R$ 40.000, você está na classe alta. Agora você não toma decisões por impulso. Você pensa, calcula, projeta. O dinheiro não é mais sobrevivência, é estratégia. Você diversifica, protege, multiplica. Você começa a perceber que o jogo não é sobre trabalhar mais, é sobre jogar de forma inteligente. Milionários. Com muita dedicação, agora você se tornou milionário. Ganha entre R$ 40.000 a R$ 100.000 por mês. Agora o dinheiro entra e continua crescendo. Você não depende de um único fluxo. Você tem vários. E isso muda completamente a sua relação com o risco. Você não teme perder. Você gerencia. Você ajusta. Você cresce. Multimilionários. Um negócio seu deu muito certo e você virou multimilionário. Seus rendimentos vão de R$ 100.000 a R$ 1.000.000. Agora o dinheiro virou sistema. Empresas, ativos, participações. Você não trabalha pelo dinheiro. Você constrói estruturas que geram dinheiro. E elas funcionam mesmo quando você não está. Bilionários. Agora é outro nível, outro jogo, outra realidade. O dinheiro não cresce, ele escala. Decisões não são sobre consumo, são sobre impacto, movimento, influência. Aqui, o dinheiro não sustenta uma vida, ele move mercados. Agora você entende. Até aqui, parecia só diferença de conforto. Mas não é. É diferença de direção. Porque o que muda tudo não é quanto dinheiro entra, é o que acontece com ele depois. E agora vem a parte mais importante. E talvez a mais desconfortável. Agora vamos tirar isso da teoria e colocar na realidade. Imagina que cada classe social é uma pessoa diferente e todas elas fizessem a mesma coisa. Investem 10% da renda durante 30 anos em um investimento que renda 10% ao ano. Mesma disciplina, mesma estratégia. Olha o resultado. Na pobreza, teria aproximadamente R$ 183.000 para a renda mais baixa e R$ 350.000 para a renda mais alta. Na classe baixa, teria aproximadamente R$ 350.000 para a renda mais baixa e R$ 618.000 para a renda mais alta. Classe média baixa, teria aproximadamente R$ 618.000 para a renda mais baixa e R$ 1.100.000 para a renda mais alta. Classe média, teria aproximadamente R$ 1.100.000 para a renda mais baixa e R$ 1.800.000 para a renda mais alta. Classe média alta, teria aproximadamente R$ 1.800.000 para a renda mais baixa e R$ 3 milhões para a renda mais alta. Classe alta, teria aproximadamente R$ 3 milhões para a renda mais baixa e R$ 8.200.000 para a renda mais alta. Milionários, teria aproximadamente R$ 8 milhões para a renda mais baixa e R$ 20 milhões para a renda mais alta. Multimilionários,
teria aproximadamente 20 milhões de reais e 206 milhões de reais para a renda mais alta. E agora vem o choque. Mesmo fazendo tudo certo, eles ainda não chegam a ser bilionários. Porque a diferença entre milhões e bilhões não é grande, é absurda. Para você ter uma ideia, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos. E aqui está o ponto. Todos fizeram exatamente a mesma coisa, mas o resultado foi completamente diferente. Isso não é sobre motivação, é sobre estrutura. Disciplina importa, mas não é tudo, porque existem 3 fatores que mudam tudo: renda, tempo, mentalidade. E a maior virada acontece aqui, na classe média baixa, porque é ali que você começa a pensar diferente. E isso muda tudo. Investir muda o jogo, mas pensar diferente muda o seu nível no jogo. E isso não exige estar na classe média baixa. Exige consciência. Agora você entende. Você viveu todas as classes, sentiu a diferença, viu como o dinheiro se comporta em cada nível e percebeu algo simples, mas poderoso. Fazer a mesma coisa não garante o mesmo resultado. Mas isso não significa que você está preso, porque existe algo que você controla: evolução. Você pode não controlar onde começa, mas controla se vai continuar no mesmo lugar. Porque no final, o jogo não é justo, mas ainda dá para jogar melhor que a maioria. E se você quer uma chance de subir sua classe social, dê uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Lá eu te explico como os ricos pensam para ganhar em crises econômicas. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo.